520 mil reais é o preço dessa super picape aqui, Ford F-150 na versão Platinum, que é a top de linha, modelo que vem com motor de Mustang e muito mais coisa que eu mostro para você a partir de agora, e roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Se ficou com alguma dúvida da avaliação, deixa nos comentários que eu te respondo. E não se esqueça, pensou em vender seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro e bora pro teste. A gente não tem como não começar a falar dessa picape aqui se a gente não falar do tamanho dela. Ela é uma legítima full size americana que tem cerca de 2 metros de largura, 2 de altura e 6 de comprimento. Eu, com meus 1,74 m desse carro, fico pequeno. Mas, falando de outros detalhes desse carro aqui com relação ao visual, não tem como não destacar essa enorme grade cromada, com o símbolo da Ford aqui na área centralizado, com a câmera frontal, tem sensores de estacionamento na dianteira e enormes faróis 100% em LED. Temos aqui rodas de 20 polegadas, com pneus que são de uso misto, mas é um misto mais próximo de rodovia do que de fora de estrada mesmo. Temos esses enormes retrovisores aqui com acabamento cromado, mesma coisa que a gente encontra aqui nas maçanetas, e o que é um ponto interessante de falar aqui é sobre o estribo automático. Chegou perto da porta, abriu, o estribo ele vem automaticamente para que você consiga acessar a picape com maior facilidade. Mas antes de mostrar lá dentro, se liga nessa caçamba. Aqui atrás ele tem essa enorme faixa que liga as duas lanternas, cromada com o nome da versão aqui, Platinum em destaque. O que é muito comum nesse tipo de picape é que essa faixa cromada fique no para-choque, e aqui é exatamente o contrário. Esse tom acompanha a cor da carroceria. E aqui a gente tem uma câmera de ré, uma outra auxiliar para manobra e sensores de estacionamento traseiro. O que é interessante aqui nesse carro é que você tem a possibilidade de abrir essa tampa da caçamba de maneira elétrica. Desse jeito aqui, ó. Depois de aberto, a gente tem essa parte superior aqui, que pode ser usada como uma mesa de trabalho, inclusive tem até uma régua aqui nessa região. Tem abridores de garrafa nas extremidades, e para você conseguir acessar aqui essa área da caçamba, colocou alguma coisa que ficou muito longe, você consegue entrar nela de uma maneira bem simples. Ela abre como uma gavetinha, desce essa parte, basta subir e pronto. Você já tem acesso aqui à caçamba. E falando aqui na caçamba, o acabamento dela é bem interessante, é chamado de spray-in, que ele é bem rugoso justamente para que você consiga colocar coisas aqui na caçamba e ele não fique trocando, escorregando de um lado para outro. Fora isso, ele tem iluminação em LED nas duas extremidades e uma tomada de 120 volts para você carregar seu implemento, carregar um reboque, como costuma ser utilizado esse carro nos Estados Unidos. E agora, bora mostrar para vocês como que é lá dentro. Aqui no interior também a gente tem bastante elementos que reforçam o quanto essa picape é premium. Começando pelo volante, que é todo revestido em couro, costurado com costura marrom, assim como temos nas portas e também nos bancos. E essa tonalidade de marrom é o que a gente vai identificar aqui, que a gente está falando da versão Platinum. Outro elemento interessante de falar do interior é o painel de instrumentos, que a gente tem aqui todo revestido em material soft touch e com insertos de madeira nessa parte frontal. E o que é interessante aqui é que você consegue achar uma posição de dirigir muito fácil. Primeiro que o banco tem regulagem elétrica, então consigo regular minha posição de uma maneira bem fácil. O volante tem regulagem de altura e profundidade de maneira elétrica, e os pedais também, eu consigo regular a altura dos pedais de uma forma que eu fique de uma maneira o mais confortável possível. Então dificilmente eu não vou achar uma posição de dirigir nesse carro aqui. O que é interessante também do ponto de vista de conforto é que o volante tem função de aquecimento e os bancos têm função de resfriamento ou de aquecimento. Então, temperatura aqui você não tem nenhuma dificuldade. E além de tudo isso, nós temos ar-condicionado de 2 zonas, com motorista e passageiro com temperaturas diferentes. Aqui a gente tem a central multimídia Sync 4, que tem conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Como você pode ver, qualidade muito boa, resolução também muito boa para você utilizar quando você precisa e sem nenhum delay. Temos aqui os controles do ar-condicionado, das funções de rádio, e para quem vai utilizar esse carro mais ou menos como um americano utilizaria, ele tem aqui os controles para transporte de trailer, aqui para reboque e aqui das questões de tração dele. Tração em 2 rodas, nas 4x4 alta, alto e baixa, e você mudando aqui os modos de condução. São 8 modos de condução, sendo 4 para você usar em asfalto e outros 4 para você usar no fora de estrada.
E aqui nós temos um carregador de celular por indução, e nessa parte aqui do console central, talvez a parte mais interessante. Você pode aqui apertar esse botão, guardar a alavanca de câmbio e transformar isso daqui numa mesa. Você pode usar essa mesa para fazer uma refeição, por exemplo, no drive-thru, você pode utilizar como uma mesa para trabalhar com seu notebook, até porque você tem tomada aqui para fazer o carregamento em 120 volts. Então é uma picape para você usar, seja no fora de estrada, seja na cidade, e até de maneira executiva, por que não? E claro, não tem como não falar desse carro aqui com relação ao teto solar dele. É uma das raras picapes que tem teto solar panorâmico e que ainda abre. Antes de mostrar para vocês aqui o espaço traseiro, é legal mostrar que debaixo do banco a gente tem como se fosse um pequeno porta-malas, que você vem aqui, trava e consegue carregar coisas daqui sem que elas fiquem escorregando para os seus pés. E você pode só baixar e utilizar dessa forma. Mas agora sim, mostrando espaço traseiro. Ó, banco dianteiro na minha posição de dirigir, tenho 1,74 m, a altura para o teto é razoavelmente boa, e aqui atrás, ó, dá para cruzar a perna para um lado, para o outro, tudo de maneira muito tranquila, como uma picape full size americana sempre faz. Fora isso, a gente tem a mesma qualidade de acabamento da dianteira aqui para a traseira, os enxertos de madeira, alcântara, temos aqui uma bolsa para colocar revistas, duas saídas de ar-condicionado para os passageiros da traseira e ainda a função de aquecimento dos bancos. Função também bem interessante. E claro, caso você vá andar só em dois, basta baixar aqui e ter seu apoio de braço ainda com dois porta-copos. E agora sim, mostrar para vocês como é que esse carro anda, como que se comporta na cidade, um carro desse tamanho, como que é essa experiência. Bora lá! A Ford F-150 vem equipada aqui debaixo do capô com o mesmo motor do Mustang. Então é o V8 Coyote 5.0, que aqui rende 405 cavalos e 56,7 kg de torque. Isso combinado a uma transmissão automática de 10 marchas e um sistema de tração inteligente nas 4 rodas com função de bloqueio de diferencial traseiro. Então ele tem um conjunto ideal para você utilizar, seja aqui na cidade ou na estrada, e principalmente se precisar colocá-la no off-road, ela vai dar conta do recado. Mas como você viu do lado de fora, os pneus desse carro, apesar de eles serem de uso misto, a característica da banda de rodagem não é tão focada no fora de estrada, é um pneu mais urbano, mais para asfalto. Então, se caso você precisar colocar no fora de estrada, ela vai conseguir ter o seu bom desempenho, mas não espere que você vai subir montanha, vai fazer grandes coisas com esse carro, porque a característica dos pneus não é para isso. Apesar disso, como também já falei, ela tem sim os modos de condução voltados para o off-road pesado, então nada que uma adaptação de pneus não permita que você consiga utilizar ela de maneiras, digamos assim, mais ousadas. Mas pensando na utilização desse carro aqui, essencialmente em cidade e estrada, que é o que deve acontecer na utilização quando você for comprar esse carro. Na cidade, o que, apesar de ser um carro grande, gigantesco, como você já viu, é muito legal o quanto ele é manobrável, como o conjunto de suspensão é confortável e como ele te dá uma característica de um carro como se fosse um sedã, tão confortável quanto. Então eu não me sinto no trânsito dirigindo um carro gigantesco, um carro difícil de dirigir, muito pelo contrário. Ele é um carro fácil de dirigir, é um carro que sim, merece seus cuidados para você abrir um pouco mais uma curva, para você não pegar entrada de calçada, por exemplo, tem suas particularidades. Mas a forma como ele é construído, como ele é calibrado, é para se tornar um carro confortável e fácil de se dirigir. E esse motor V8 5.0 te dá a condição também de uma picape extremamente ágil, seja no uso urbano ou no uso rodoviário. Nessa configuração, ela faz de 0 a 100 em 7.3 segundos. É número de carro esportivo. E como uma picape que você pode utilizar muito bem no uso rodoviário, ela tem os assistentes de condução para tornar sua viagem ainda mais confortável, como por exemplo o piloto automático adaptativo, um assistente de permanência em faixa, um alerta de ponto cego, um sistema de frenagem autônoma de emergência que se precisar ele vai pisar no freio, e na hora da manobra, quando você for dar ré, ele vai também te auxiliar caso tenha vindo o carro em alguma direção, se você tem fazendo uma manobra de maneira segura ou não. E como curiosidade de consumo, esse carro aqui no uso urbano a gente conseguiu uma média de 6 km por litro no trajeto de cidade, e no rodoviário você consegue fazer até 8 km por litro. Se pensar que é um V8 de 405 cavalos num carro de 2,5 toneladas, eu acho que é um consumo muito bom. E se você pensa assim, mas e na hora de abastecer? São 136 litros no tanque, e esses 136 litros vão te dar cerca de 570 km de autonomia. Então, fazendo as contas aí, você vai ver se realmente vale a pena ter esse carro na sua garagem ou não. A Ford F-150 concorre aqui no Brasil com outras concorrentes que ela concorre lá também no mercado americano, como a Ram 1500,
e a Chevrolet Silverado. De vantagens, o que ela traz aqui é um veículo que tem muito luxo, um acabamento de primeira linha, um espaço interno muito generoso e tecnologias que você encontra em veículos considerados normais. Eu, na minha escolha, se eu optasse por mais luxo, por desempenho e sabendo que aqui de baixo tem um motor Mustang, eu acho que eu me inclinaria a levar essa aqui para casa. Mas e você? Levaria a F-150 para casa ou alguma dos concorrentes? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!